um pouco o perfil, né, das nossas aulas. Então, antes da gente realmente entrar na descrição da entropia, né, principalmente o que nós dissemos na última aula, que era a entropia da fonte, né, que nós chamamos assim, eu ainda não escrevi por que isso é a entropia da fonte, a gente precisa fazer uma breve revisão sobre a entropia que vocês viram no curso de termodinâmica e no curso de mecânica estatística, quem viu, né? Se não viu, a gente vai rever aqui, tá? Primeiramente, está todo mundo me escutando, né? Tá. Deixa eu ver se... não sei se vocês estão... Me parece que sim, né? Se vocês não estiverem escutando, me dê né? Me dê um alerta, tá bem? Ok. Então, vamos começando então por por essa apresentação. Deixa eu só ver como que eu... Bom, infelizmente eu não consigo... Ok, vocês estão vendo a apresentação, né? Existe um ponteiro aqui que eu não consegui ativar. Bom, de fato, né? Deixa eu tentar fazer assim. Bom. Bom, não consegui encontrar o ponteiro, mas enfim, a gente vai acompanhando pelos slides. Bom, a ideia toda, né, é que quando nós aprendemos, né, quando nós vimos lá em termodinâmica, né, a ideia de entropia, a gente precisa introduzir, né, alguns conceitos anteriores. Então, primeiramente, um processo termodinâmico é aquele em que você, né, sai de um estado de energia interna do que você define como sistema, essa caixa azul aqui, né, sai de um estado 1, vai por um estado 2 via um caminho, né, que nós chamamos de processo. Então, esse caminho, obviamente, ele é realizado por alguma forma de troca de energia com o meio externo, né, designado por M, que nós estamos nessa figura, em que nós podemos trocar duas formas de energia, uma delas é via trabalho, realização de trabalho no sistema, ou o sistema realiza sobre o meio, ou pela troca de calor, tá? Na energia na forma de calor. Veja que a gente pode sair, na verdade, desse estado 1, né, de energia para um estado 2 por um caminho distinto A ou B, né, seja qual desse caminho, né? Cada um desses caminhos, obviamente, em princípio, vão ter sua própria troca de calor, né, e trabalho com o meio, né? O mais importante de tudo isso é que como você pode sair desse estado e para o estado 2 não importa, né? Mas o que importa é que, na verdade, qualquer variação de energia desse seu sistema, ela está, na verdade, imposta. O que é imposto para eles é uma relação de conservação de energia, né? Que é a primeira lei, tá? Então, qualquer variação de energia deve ser igual à variação de calor fornecido ou rejeitado pelo sistema, mais a variação, né, de trabalho realizado pelo sistema ou realizado sobre o sistema, tá bem? Bom, para um processo cíclico, né, ou seja, se você sai de um estado de energia, por exemplo, 1 pelo caminho A e depois retorna pelo caminho B, voltando pelo mesmo estado 1, se você junta esses dois caminhos, né, você tem um processo cíclico e, obviamente, você deveria voltar à mesma energia. Se isso é verdade, né, necessariamente você tem, né, que a sua variação de calor, né, efetiva no ciclo, ela é igual à variação de trabalho, né? Então, o que nós temos, né, de forma geral,
devido à lei de conservação de energia, né, que é a primeira lei, nós temos que o trabalho realizado, a variação de trabalho no ciclo, ela deve ser igual à variação de calor. Tá? Com isso, nós temos, né, um sistema interessante, que são as máquinas térmicas, né, em que a gente pode pensar, olha, como que nós podemos, tudo bem, essa troca de calor do sistema com o reservatório térmico, ela deve satisfazer a primeira lei, mas o que mais que nós podemos fazer com isso? Como, né? Será que tem mais restrições o que a gente pode fazer? Na verdade, as máquinas térmicas, elas, né, respondem essa questão. Então, vamos supor, por exemplo, que nós temos o nosso sistema, né? Ele está acoplado agora a 2 reservatórios térmicos, um a uma temperatura T1 em vermelho, outro a uma temperatura T2 em azul, né? De tal forma que a temperatura do reservatório vermelho é maior do que a temperatura do reservatório T2. Tá? Então, veja só, nós temos uma troca de calor com esses 2 reservatórios, Q1 e Q2, né? E temos um trabalho que está sendo realizado por esse sistema aí. Né? Então, de acordo com o que nós vimos, se nós tivéssemos um processo cíclico, né, a variação de energia interna é nula no ciclo e, portanto, né, o trabalho resultante, né, deve ser, tá, de alguma forma relacionado com esse calor. De fato, né, da maneira como que nós escrevemos aqui, né, que o sistema recebe calor, né, o reservatório 1 fornece calor, né, Q1 para o sistema e o sistema rejeita o calor Q2 para o reservatório, a temperatura T2, né, o trabalho efetivo que é realizado pelo sistema deve ser igual à diferença, né, entre o calor absorvido pelo sistema e rejeitado pelo sistema para o reservatório 2. Tá? Bom, a eficiência. A eficiência, agora, a gente pode, né, perguntar até quando, né, que esse processo pode funcionar, né? Ou seja, qual é o máximo trabalho que nós conseguimos extrair desse sistema. E isso é calculado, né, por intermédio dessa quantidade, ou seja, a razão do trabalho realizado, né, dividido pelo calor fornecido. O trabalho realizado, que nós vimos ali em cima, é essa quantidade, né, Q1 menos Q2, e, portanto, a resultante da eficiência é 1 menos Q2 sobre Q1. Isso sempre deve ser necessariamente, né, menor, essa quantidade da eficiência deve ser menor do que 1 menos a razão das duas temperaturas. Né? Isso é um fato. Entretanto, né, tem um fato interessante, né, como foi mostrado por Carnot, se a gente realiza esse processo, né, por um determinado caminho em que você cruza, um processo cíclico em que você cruza duas expansões, uma expansão adiabática e uma expansão isotérmica, depois uma compressão adiabática e outra compressão isotérmica, né? Seja isso num sistema hidrostático, ou seja, por exemplo, aqui na segunda figura, no sistema magnético, né? Variando a magnetização e o campo induzido, o campo de indução, nós temos, né, que esse processo vai ser reversível e, portanto, ele atinge o que é chamado de máxima, né, eficiência, que é a eficiência de uma máquina de Carnot, tá? Onde nós vamos ter justamente 1 menos T2 sobre T1. Tá? Então, nesse processo reversível, nós temos essa quantidade e, né, o que é interessante é que, como você tem igualdade aqui, obviamente a razão entre o calor rejeitado e o calor fornecido, né, agora pelo reservatório 1, é igual à razão das duas temperaturas. Reagrupando, né, essa equação, o que nós vemos é que, de fato, né, a razão entre o calor fornecido pela temperatura do reservatório 1, ela deve ser igual ao calor rejeitado, né, para o reservatório 2, que está a temperatura T2. Ou, passando isso primeiro para o primeiro membro, e lembrando que, na verdade, né, existe um sinal envolvido aí, né, no calor rejeitado e o calor, né, e o calor fornecido, ou seja,
calor rejeitado está saindo do sistema. Se nós trocarmos esse sinal agora, né, nós temos que a soma da razão do calor fornecido ou rejeitado à temperatura específica do reservatório deve ser nula. A gente pode estender isso, na verdade, para uma infinidade, né, de outros reservatórios. Se a gente faz isso, nós temos que essa soma dessa razão, né, seja ela discreta ou seja ela, né, contínua, como nós estamos designando aqui num ciclo, ela vai ser sempre igual a zero, tá? Então, efetivamente, né, a resultante dessa razão, ela deve ser igual a zero. Então, olha só, né? Vamos então olhar algumas situações específicas. Então, agora nós temos que falar de situações em que temos processos que são chamados reversíveis, né, e processos que são irreversíveis. Para o caso de processo reversível, né, nós vimos, então agora, acabamos de ver, né, que necessariamente, né, independentemente se ele é reversível ou reversível, essa quantidade deve ser satisfeita, ou seja, a razão da variação do calor a uma dada temperatura, né, somado, né, em todos os possíveis, todo o caminho, né, num processo cíclico, a resultante tem que ser nula. Então, se definirmos essa quantidade, né, se a gente define essa quantidade, que é o ΔQ sobre a temperatura, como sendo uma ds, ou seja, um elemento de integração, né, uma diferencial exata, nós temos, né, só estou redefinindo esse nome, nós temos que a variação dessa quantidade S, né, infinitesimal somada no ciclo como um todo, ela deve ser nula, seja o que for essa quantidade S. Tá? Se tivermos um processo irreversível, a coisa se complica um pouco mais, mas a gente consegue determinar, né, o que vai acontecer. No processo irreversível, tá, necessariamente essa quantidade, né, que está escrita, né, no primeiro membro, ela não vai ser igual a zero, ela vai ser igual, né, ela vai ser menor ou igual a zero. Entretanto, né, isso foi conhecido, que é conhecido como teorema de Clausius, né? A gente pode, na verdade, usar um pouco, né, do que aprendemos aqui logo acima a respeito de processos reversíveis para tentar entender o que acontece nesses processos irreversíveis, tá? Então, por exemplo, como que podemos fazer isso? Imagina que temos um caminho, né, cíclico, né? A gente está escrevendo, né, nesse texto que está rachurado um processo cíclico arbitrário, e o que eu estou fazendo, né, é simplesmente decompondo esse meu cíclico arbitrário em dois caminhos, um que vai de A a B pelo caminho D, tá? E um outro que vai de B a A por um outro caminho C, né? E nós fazemos isso de tal forma que, na verdade, eu posso decompor, né, dizer que esse, né, processo cíclico, ele é separado em duas partes. Uma que eu vou dizer que é reversível, que é o processo C, e outra que é irreversível, que é o processo D. Tá? Por que nós vamos fazer isso? Né? Nós vamos fazer isso porque a gente agora vai pegar esse processo cíclico como um todo e agora separar justamente nas suas porções de caminho, ou seja, aquilo que eu chamei, né, do irreversível pelo caminho A, D, B, né? Então temos essa primeira integral, né, o somo, né, a razão do calor trocado à temperatura respectiva, né, trocada nesse caminho, mais aquela outra parte que é reversível pelo caminho B, C, A, né, fechando o ciclo como um todo, né, pela mesma razão. Entretanto, tem um detalhe, né? Nesse processo, né, em que nós estamos passando aqui pelo processo, né, pelo caminho C, eu estou falando de um processo reversível, né? Eu que designei, eu escolhi um caminho que fosse reversível. Se ele é reversível, né, o que nós podemos fazer? Né? Eu posso simplesmente inverter esse sinal. Então, só voltando novamente, o que nós fizemos, a integração é feita de BCA, né,
Agora, eu inverto isso, quando eu inverto de A a CB, né, eu troquei o sinal aqui na frente dessa integração. Trocando esse sinal, né, e agora observando que para um processo reversível eu posso fazer, né, essa minha definição que eu tinha feito lá em cima, ou seja, aquela razão da diferencial inexata del Q sobre T, eu posso defini-la como uma diferencial exata ds, seja o que for essa quantidade S aí, mas eu posso fazer isso, foi o que eu fiz, tá? E, portanto, né, isso é interessante, né? Eu posso agora observar o que acontece no ciclo, tá? Veja que nesse ciclo, né, o que aconteceu para nós. Aqui agora eu estou, né, fazendo uma variação, né, ou seja, eu estou fazendo uma integração, na verdade, desse elemento, né, infinitesimal ds, né, e eu posso compará-lo, né, o que significa essa desigualdade? Na verdade, eu estou comparando também com esse outro processo que eu saio dos mesmos pontos A a B, mas vou por um outro caminho irreversível, né, trocando o calor ΔQ da respectiva temperatura T. Tá? Então, na verdade, né, como a gente está fazendo uma variação, né, de estado, na verdade, tanto faz, né, se é o caminho que nós estamos passando, né, no caso do processo reversível. Então, nessa segunda integral, eu posso trocar, né, o caminho ACB pelo caminho ADB e, portanto, as duas integrais ficam, né, com os mesmos elementos. Tá? Quando você faz isso, obviamente, essa integração, né, ela se resume a toda essa quantidade, tá? Eu posso agrupá-las e, portanto, isso diz para a gente que essa quantidade, entre parênteses, necessariamente tem que ser, né, a integração dela tem que ser menor que zero, e isso só é possível, né, se essa quantidade ds for maior ou igual, tá, a del Q sobre T. Isso é válido, né, para um processo irreversível arbitrário. Tá? E essa quantidade S, né, pelo Clausius, recebeu o nome de entropia. Tá? É interessante, né, ver como ele definiu isso lá atrás. Tá? Na verdade, ele diz exatamente o que está escrito aqui nesse texto. Eu proponho chamar a magnitude S de entropia do corpo. Né? Eu intencionalmente formei a palavra entropia, né, para ser o mais similar possível da palavra energia, né, já que as duas magnitudes, né, designadas por essas palavras são muito aliadas proximamente nos seus significados físicos, né, que de tal forma que uma similaridade, né, é desejável. Então, por que foi chamado de entropia? Só porque é parecido com energia, né, nesse caso, e ela, mas o que significa essa quantidade explicitamente? A termodinâmica não deixa isso muito claro, né? Ela diz para a gente que ela é uma função de estado, essencialmente, né? E sendo uma função de estado, foi a razão de nós termos feito, né, o que nós fizemos anteriormente, né, de trocar essa integração, né, os limites de integração ACB por ADB, né, então por isso que nós conseguimos, né, trocar, porque independe, né, do caminho que nós estamos seguindo, depende mais do estado inicial e do estado final, né, e portanto, né, foi isso que nós obtivemos, tá? Então a entropia, né, que nós aprendemos é uma função, por enquanto, né, uma função de estado, apenas isso, tá? Então olha só, a entropia é interessante, né? O que a entropia permite para a gente, outras coisas que ela permite dentro da termodinâmica. Por exemplo, né, permite a gente garantir que qualquer processo que seja espontâneo, né, na natureza, ou seja, por exemplo, expansão livre, né? Se você tem né, abre uma caixa ou um, um frasco em que tem algum tipo de gás contido, se você abre, né, esse gás ele expande, né? Não se observa na natureza o processo reverso, né, de você ter um gás numa sala e esse gás voltar para esse, né, recipiente, tá? Então, não se observa, né? Então, o que nós dizemos que esse processo é um processo espontâneo na natureza, a expansão.
tá? Então, todos esses processos que são espontâneos, né, são tipicamente irreversíveis, tá? Então, isso é interessante olhar, né, do ponto de vista da entropia. Sabemos que a variação da entropia, nesse caso, ela vai ser maior ou igual do que a razão da variação do calor trocado a uma dada temperatura. Bem? Ok. Então, dentro da definição termodinâmica, segundo Clausius, né, temos mais uma lei. A primeira lei era aquela lei que eu tinha dito para vocês, que estava associada à conservação de energia. Se a gente estende ela para toda forma de troca, né, de realização de trabalho, ela se escreve dessa maneira. E a segunda lei, que é a lei, né, da relação da entropia, né, que para um processo arbitrário e reversível, a variação da entropia deve ser maior do que a variação, né, do calor trocado à relativa, respectiva temperatura T. Tá? Então, temos essas duas quantidades. Se você substitui essa relação da segunda lei na primeira lei, o que a gente obtém, na verdade, né? É essa forma da primeira lei que está escrita aqui, como TdS, né? Mais especificamente, se a gente tem um sistema hidrostático apenas, tá? Então, tem uma caixa em que eu faço a variação, né, via troca de calor com o meio ambiente, e eu posso ainda mover, né, as paredes dessa caixa de tal forma a variar o volume, né? A única forma de trabalho que a gente pode realizar sobre o sistema ou o sistema realizar pelo meio externo é através da realização de pressão, né, sobre esse sistema. Tá? Perceba que na entropia termodinâmica, né, em nenhum momento, né, nós falamos nada, né, a respeito de desordem ou caos, como comumente, né, se você pergunta entropia, às vezes você vê textos que falam de desordem ou mesmo caos, tá? Não falamos de moléculas, partículas, por enquanto, falamos de quantidades macroscópicas, porque a termodinâmica fala isso, e, por enquanto, aparentemente, não tem nenhuma relação com informação, né? Que é o que a gente aprendeu nas últimas aulas aí, até por enquanto. Né? Na última, por exemplo, a última expressão, né, que nós obtivemos, nós chamamos de entropia da fonte, né? E por que é a entropia da fonte, né? Vamos tentar deixar claro, né, nas próximas aulas, e hoje a gente vai ter uma certa outra derivação dentro da termoestatística, e a gente vai entender uma derivação que parece muito com a derivação que nós encontramos para a entropia de Shannon, né? Que ela lembra que nós encontramos uma função logarítmica que era, né, interessante, era a única função que ela era aditiva, né? Porque nós queríamos que duas variáveis aleatórias, né, não correlacionadas, elas deveriam ser aditivas em termos da sua entropia. Tá? Bom, tem uma relação interessante dentro da própria termodinâmica, né, que aparece de forma, só como uma curiosidade, aparece de uma forma indireta, né? A gente pode perguntar o que é o tempo, né? Então, o tempo, na verdade, ele é o sentido da evolução desses processos termodinâmicos em que a entropia do universo aumenta. Tá? Então, isso é o primeiro ponto, vamos dizer, dentro da termodinâmica ou termoestatística, que aparece a definição de tempo. Tá? Vamos fazer uma observação, né, para um caso específico que a gente vai utilizar usar mais aqui na nossa aula. Então, um gás ideal, vamos supor que eu tenho, né, dois compartimentos de mesmo volume V1 do lado esquerdo e do lado direito. O gás ideal é regido por essa equação de estado, PV igual a nRT, né? E inicialmente ele ocupa somente, né, a partição da esquerda, que tem o volume V1. Se nós abrirmos essa caixa, né, esse gás expandiu e ocupa o volume V2, né, que é igual a 2 vezes o volume inicial, né, já que essa divisão estava no meio. Bom, como que foi feito isso? Né? Perceba que foi feita por intermédio de um processo espontâneo, né, o qual
não realizamos nenhuma troca de calor com o meio ambiente. Essa parede é uma parede adiabática, isola o sistema via troca de calor. E, além disso, não realizamos trabalho, né, porque não variamos o volume, né, por conta de uma pressão exercida na parede, em alguma parede desse recipiente. Então, portanto, a realização de trabalho é nula também. Dessa forma, né, pela primeira lei, sabemos, né, que a variação da energia interna foi nula. Né? Para o caso do gás ideal, se você tem uma variação nula de energia interna, isso significa que a variação de temperatura desse sistema, né, também foi nula. Tá? Mas o que acontece com a entropia nesse caso? Né? Então, isso é uma pergunta interessante, né? E a gente vai utilizar esse gancho, né, para começar a falar sobre a termoestatística. Então, para a gente poder calcular, né, essa variação de entropia, lembra que a gente está, né, agora, como a expansão livre é um processo irreversível, então nós estamos, né, forçados a utilizar essa relação. A variação de entropia deve ser maior do que a variação de calor, né, trocado a uma dada temperatura T, né? Se essa variação de calor, né, de acordo com o que nós vimos, ela foi nula, né, nós vamos ter, de alguma forma, uma relação, né, de que essa variação de entropia for maior do que zero. Mas isso não diz muito para a gente, né? Não tem uma maneira de calcular isso por esse processo. Como que eu posso realizar? Na verdade, eu uso o fato de que a entropia é uma função de estado e basta sair das mesmas condições em que eu tinha um volume V1 e passo para um volume V2, né, por um outro caminho que seja reversível, porque aí eu consigo calcular ela de fato. Tá? O que a gente vai utilizar nesse caso? O mais apropriado é exatamente uma compressão e expansão isotérmica, em que eu assumo o mesmo volume, né, que eu tinha V1 e eu digo que eu movo esse pistão, esse êmbolo do pistão, de tal forma que eu passo do volume V1 para um volume V2. Tá? Então, nessa forma, a gente tem, né, que a variação de energia interna do meu sistema vai ser dada agora como sendo TdS menos PDV, que era a mesma relação que nós tínhamos anteriormente, né? Eu sei que, como é um processo reversível, necessariamente essa primeira quantidade, TdS, ela é definitivamente o calor, menos PDV também é definitivamente o trabalho, né? E, portanto, né, se a minha variação de energia interna nesse processo foi nula, como a gente tinha identificado, tá? Veja que a energia também é uma equação de estado, então esse fato de que essa variação é nula não muda, nós obtemos finalmente, né, que a variação de entropia, ds, é igual a nr vezes dV dividido pelo próprio volume V. Se nós fazemos, né, a integração, né, desse processo, o que a gente obtém é que a variação de entropia vai ser dada como sendo nr logaritmo, né, do volume final pelo volume inicial ocupado. Como o volume inicial, né, nós tínhamos era V1 e o volume final é 2 vezes V1, né, cancela o V1 no numerador e denominador, portanto, nós ficamos que a variação de entropia é igual a nr logaritmo de 2. Olha que interessante, né? Apareceu um logaritmo, nós estamos falando de uma base né, natural, base neperiana, portanto, o logaritmo é ln, né, de 2. Tá? Isso vai aparecer mais aqui na continuidade dessa aula. Tá? Então, olha só, vamos passar agora, né? Então, vamos tentar analisar isso de um outro ponto de vista. Então, agora, até então eu não tinha falado nada de molécula, tinha utilizado só equações de estado para um gás ideal, mas a gente vai analisar o mesmo sistema de um outro ponto de vista, em que a gente usa o fato de que esse gás ele deve ser composto por moléculas, né? Seja do que for, né? Que for esse gás. Então vamos supor
inicialmente, em que eu tenho, né, uma situação em que eu tenho duas caixas, né, por exemplo, como que a gente consegue calcular alguma coisa a respeito desse sistema? Então, vamos supor que eu tenho uma caixa, na verdade, com com duas partições, que eu vou chamar de partição A e B, com um volume V, cada um, mesmo volume V, cada uma delas. Tá? E vamos supor que essa caixa ela contenha N moléculas, tá? Nesse volume 2V, né? E vou supor que essas moléculas sejam não interagentes para a gente, né, utilizar a relação do gás ideal que a gente tinha, né, lá atrás. Tá? Então, veja só, eu poderia perguntar, né, qual que é a probabilidade de uma dessas moléculas ocupar, né, a partição A ou a partição B. Então, vamos dizer, né, que se eu tenho moléculas que são não interagentes, né, e eu tenho, eu chamo de PA1, a probabilidade de que eu tenho uma molécula esteja em A, e PB1, a probabilidade de que uma molécula esteja na partição B, a gente sabe por experiência, né, como, né, não tem nenhuma especificidade sobre a partição A e B, né, ou ela pode, se eu tenho uma molécula dentro dessas N moléculas, ou ela vai estar em A ou ela vai estar em B. E, portanto, a probabilidade dela estar em A e estar em B, né, é 50% para cada uma delas. Tá? Então, não tem outra possibilidade. Se nós temos as N moléculas independentes, a posição de uma molécula não depende da outra. E, portanto, né, nós aprendemos anteriormente que a probabilidade delas estarem, né, numa partição, todas elas estarem numa partição, vai ser igual, né, o produto de cada uma dessas probabilidades para uma molécula, né, individual. Então, portanto, nós multiplicamos essa probabilidade, isso me dá meio, né, AN. Perceba, né, que essa possibilidade, né, quando você tem, por exemplo, um mol, né, um gás com um mol, você tem 6 a 10 a 26 moléculas. Tá? E, portanto, né, se você tem meio AN, né, se você fizer, né, meio elevado a 6 vezes 10 a 26, você vai ver que isso é um número muito pequeno. E, portanto, né, a probabilidade de que todas as partículas estejam na partição A, né, espontaneamente, né, quando você tem as duas partições, veja que essa partição que está aqui no meio, essa linha tracejada, é uma linha imaginária, né? O que a gente está querendo dizer é que, espontaneamente, esse é um evento que pode, em princípio, acontecer, mas ele é extremamente raro. Né? Vamos analisar esse ponto, a mesma situação que a gente tinha anteriormente, mas agora né, desse ponto de vista, dessa expansão em que a gente considera moléculas. Tá? Então, novamente, a gente volta aqui daqui a pouco, né, em que eu tenho uma partição V1, em que nós tiramos essa partição e esse gás ocupa uma partição V1 mais V2, né, que é igual a 2 vezes V1. Tá? Então, de acordo, né, com a nossa definição, né, a situação, né, a gente precisa falar um pouco sobre a nosso objetivo é buscar, né, alguma interpretação para a entropia, né? Então, essa situação em que nós vimos anteriormente, né, de acordo com imaginando que eu tenho uma parede imaginária que separa as duas metades, né? A situação em que nós temos, né, todo mundo, né, todas as moléculas num lado da caixa, né, é intuitivamente uma situação muito mais ordenada do que a segunda, né, situação em que nós temos, né, todas essas moléculas distribuídas em todo o volume da caixa. Tá? Então, de alguma forma, algo tem que acontecer, né, nesse sistema de moléculas para que ela ocupe, né, esse lado da caixa. Então, esse evento raro delas ocuparem uma única partição, ele é extremamente ordenado. Tá? Então, a gente aqui tem uma associação, de fato, quando a gente fala de partículas, né, uma situação que seja
mais ordenada na situação em que você tem, né, em que você tem um agrupamento delas. Agora, o que acontece com a entropia, né? Qual que é a relação, né, de ordem ou desordem com a entropia? Então, a gente vai tentar analisar isso, tá? Então, a entropia, para tentar analisar isso, a gente vai partir, né, de considerações que são muito parecidas com aquelas que nós utilizamos lá em teoria de informação, né, para escrever a entropia. Né, a quantidade de informação, quando tínhamos processos que eram independentes, né, processos aleatórios, né, variáveis aleatórias independentes, nós a gente tinha que necessariamente a entropia tinha que ser aditiva, né, como a gente está designando aqui. No caso de termoestatística, nós dizemos que a entropia ela é extensiva, é a mesma coisa de aditividade, ou seja, se tivermos duas situações independentes ou dois sistemas independentes, 1 e 2, a entropia conjunta do sistema 1 e 2, ela deve ser igual, né, à soma das entropias individuais do sistema 1 e do sistema 2. Tá? Além disso, né, temos, uma extensão do que nós acabamos de ver, né, é que a probabilidade de dois eventos, de ocorrência de dois eventos distintos, se esses sistemas, né, são independentes, ela é multiplicativa, né? Então, a probabilidade de ocorrência do evento 1 do sistema 1 e para o sistema mais o sistema 2 é igual ao produto, né, da probabilidade de ocorrência do 1 vezes a probabilidade de ocorrência do 2. Tá? Então, por exemplo, né, vamos voltar àquele exemplo em que nós temos duas caixas. Né? Então, uma com bolinhas, né, essas caixas têm bolinhas brancas e pretas, né, e eu quero perguntar, por exemplo, qual que é a probabilidade total de tirar duas bolinhas brancas, né, ou seja, uma de cada. Então, a probabilidade de tirar uma bola branca da caixa 1, tá? Vai ser nada mais do que o número de bolas brancas que tem na caixa 1 dividido pelo número total, né, de bolas brancas e bolas pretas que tem na caixa 1. Tá? Então, a gente soma o número de bolinhas na caixa, né, e é isso aqui que vai me dar. Por outro lado, a probabilidade de que tenha, né, que eu tire uma bola branca da caixa 2 é a mesma razão, só que correspondente agora, né, ao número de bolas brancas que tem na caixa 2 e o número de bolas pretas também que tem na caixa 2. Então, portanto, a probabilidade conjunta vai ser igual ao produto dessas probabilidades e é essa quantidade que está escrita aqui, né, nessa forma final. Tá bem? Ok, né? Então, voltando à nossa tentativa de obtenção da forma de entropia, nós vemos que necessariamente a entropia para dois processos independentes ela deve ser aditiva ou extensiva, né, como nós dissemos, e em termos de probabilidade ela tem que ser multiplicativa. Então, novamente, né, se eu suponho que essa entropia é uma função da probabilidade, para conseguir escrever a entropia do sistema 1 mais o sistema 2, isso deve ser escrito como uma função dessa probabilidade que nós vimos que ela se associa de forma multiplicativa, né, em termos da probabilidade P1, P2, e que deve ser, por definição, igual à soma das probabilidades do sistema, da entropia, como função da probabilidade P1, mais a entropia como função da probabilidade P2, ou seja, a mesma função f que apareceu anteriormente de P1 mais f de P2. Então, necessariamente, né, nós chegamos à conclusão que f, seja o que for essa função, né, f do produto das probabilidades deve ser igual à soma das funções, da mesma função f de cada probabilidade independente. Tá? Então, isso, para ser verdade, necessariamente, né, como eu falei, muito parecido com o que vimos para a definição da entropia de Shannon, necessariamente tem que ser uma função logarítmica. Tá? Então, voltando à nossa definição,
Então, nós temos que a entropia ela era dada como uma função logarítmica na base natural, tá ok? Que vai ser igual a essa constante K, que, como nós vimos, ela era uma constante, né, de nada mais do que uma constante que vai designar a unidade que a gente está utilizando, né? No caso particular, dessa forma de entropia, né, em termos estatísticos, ela vai aparecer como sendo a constante de Boltzmann, tá? Isso é importante. E essa entropia, ela é conhecida como a relação de Boltzmann. Essa derivação que a gente acabou de mostrar é exatamente, né, a derivação, é um princípio assim da derivação de Boltzmann para essa entropia. Então, obtivemos que a entropia, veja só que dentro de termodinâmica a gente não fala de entropia especificamente, a gente fala da variação da entropia. Então, a gente tem conhecimento da variação da entropia. Para conseguir interpretar em termos de função quanto vale a entropia, necessariamente a gente teve que partir aqui para uma outra descrição em que a gente fala, né, especificamente sobre a entropia, né, mas agora associado a moléculas, né, desse gás, ok? Bom, o que nós, né? Então agora voltamos à nossa discussão, né? Que era o que nós queríamos, né? Aquela situação em que nós temos um gás que é não interagente e supomos que inicialmente ele estava nessa partição A, né? Ocupando o volume 1 e ele vai realizar uma expansão livre de A mais B, né, ocupando esses dois volumes, né, sem a realização de trabalho, ou seja, nós vamos só levantar essa partição, essa parede que separa, né, as duas metades dessa caixa, V1 e a outra V1 também, né, e o gás vai ocupar os dois volumes. Então, como que fica a nossa descrição? Tá? É isso que nós vamos, como que vai ficar a nossa descrição desse problema agora conhecendo, né, essa termoestatística. Tá? Vimos anteriormente que a variação de entropia, né, para esse caso, de acordo com a termodinâmica, ela era dada como sendo NR logaritmo de 2, tá? E como que a gente consegue derivar isso, né, de forma mais específica dentro da entropia de Boltzmann. Então, essa é a forma, né, específica, né, que a gente consegue estender a nossa derivação mais simples de 2 slides anteriores, né, e para um sistema arbitrário. Então, vamos considerar, né, no caso da entropia de Boltzmann, vamos considerar que eu tenho um sistema macroscópico aí com N partículas que, né, nós chamamos que eles ocupam M minúsculo microestados de energia, né, designado de E1 a EM, tá? Além disso, né, vamos considerar que NI seja o número de partículas que ocupa cada um desses microestados de energia EI, tá? De tal forma que nós dissemos que a soma total de NI de 1 a M ela é igual a N total, o número total de partículas, e por outro lado, a energia total é uma, né, soma agora das energias, né, em particular de cada um desses microestados, multiplicado pelo número de partículas que tem em cada um desses microestados. Tá? Então, né, se a gente agora considera, né, todas as possibilidades de ocupação desses microestados, nós temos que considerar todos os possíveis arranjos, né, que N partículas, né, podem ocupar cada uma desses NI, né, microestados. Tá? Só um momento. Ok. Ok. O número de arranjos distintos em que nós podemos arranjar essas N partículas em cada um desses, né, estados de EI, né, é dado exatamente por essa expressão W aqui, ou seja, é o N fatorial, o número total fatorial, dividido, né, pelo número, né, de partículas que ocupam cada um
desses microestados, o produto, né, desses números, né, fatorial de cada um desses números. Tá? Então, agora, se nós chamarmos de H, né, essa função H minúsculo aqui, como sendo 1 sobre N, o logaritmo de W, daquele número de possíveis, né, arranjos, isso vai ser expresso dessa forma, 1 sobre N, Ln, N, e agora aquele produto, né, que a gente tinha, né, designado aqui nesse denominador, tá? Então, esse produto de NI fatorial, escrito dessa forma, de I de 1 a M, né? Então, quando temos, né, isso daqui está um pouco complicado, o que a gente vai fazer é utilizar uma aproximação. Quando temos, por exemplo, um número fatorial, né, e esse número fatorial, o número que está, né, no fatorial é muito grande, por exemplo, esse alfa, né, alfa fatorial, ele pode ser aproximado dessa forma, ou seja, eu tenho, e ele é aproximadamente igual a alfa elevado a alfa, vezes a exponencial de menos alfa, vezes a raiz de 2 vezes π vezes alfa. Tá? Então, nesse caso, se considerarmos que o número total de partículas, né, é n, e o número de partículas em cada microestado de energia é ni, supondo que ambos sejam grandes, nós podemos reescrever essa função aí, que eu chamei de H minúsculo, como sendo 1 sobre N, Ln dessas duas quantidades. Portanto, né, temos essa expressão, né, escrita aqui. Então, veja que eu tenho algumas quantidades que podem ser simplificadas, né, mas o mais importante de tudo isso é que quando nós, né, estendemos esse limite agora de N tendendo a infinito para essa quantidade, tá? A gente consegue aproximar isso, todas as expressões. Então, quando N é muito grande, né, justamente a situação interessante, né, dentro de termoestatística, ou seja, o limite termodinâmico, né, lembra que a gente está falando, né, da ordem de mol de partículas, ou seja, coisas da ordem de 10 a 26 partículas, portanto, um número absurdamente grande, né? Então, temos, né, que o H maiúsculo foi definido como essa quantidade, ele se aproxima dessa expressão que a gente tem aqui. Veja só, o que é essa expressão, né? Essa razão, Ni sobre N? A gente já tinha utilizado isso, é uma das definições de probabilidade na forma de frequência, né? Se eu tenho N partículas, qual que é a probabilidade de ter, né, de selecionar, e essas N partículas ocupam cada um, né, desses microestados, qual que é a probabilidade de eu pegar uma partícula aleatória e ela ocupar um microestado específico? Isso é dado pela probabilidade PI, que é igual à razão de NI sobre N, ou seja, probabilidade de encontrar NI partículas naquele alto estado de energia, microestado associado EI. Então, portanto, essa entropia, né, esse H, era nada mais do que a nossa entropia realmente, né, escrita agora nesse limite, tá? E exatamente o que nós vimos anteriormente, né, como sendo menos a soma, né, de 1 a m de cada um desses microestados de PI, Ln de PI, ou seja, nada mais do que a média, né, com sinal negativo aqui na frente, do logaritmo da probabilidade P. Tá bem? Isso é muito parecido com o que nós vimos anteriormente. Essa é a derivação um pouco mais formal, né, do que da expressão da derivação, né, ou seja, da derivação da entropia. Né? Então, agora, especificamente, nós temos, né, uma maneira mesmo de designar aquele problema, né, da expansão livre na caixa. Então, percebam, né, que, inicialmente, partimos da situação em que nós não tínhamos, né, temos uma informação termodinâmica do sistema, em que a gente caracteriza, né, esse sistema, esse gás, por variáveis macroscópicas que caracterizam, né, volume, pressão e temperatura desse sistema, é isso que a gente tem, né? Conseguimos caracterizar em termos de energia, aprendemos um conceito de entropia termodinâmica que não fala de forma nenhuma em termos de desordem, informação, nada disso, tá? Foi isso que apareceu. Então, para a gente conseguir ter algum aspecto, né,
mais interpretativo da termodinâmica, a gente teve que partir para a termoestatística, né? Ou seja, utilizar conceitos de estatística. E lá o que a gente aqui, né? O que a gente aprendeu? Aprendeu que, na verdade, a entropia desse sistema, de fato, que nós vamos chamar, ela está associada, né, de alguma forma, a cada uma das probabilidades de ocupação de cada um desses microestados. Vimos no caso mais simples, né, que é esse aqui, ó, né, especificamente, que, por exemplo, quando a gente deriva, né, a essa relação de Boltzmann, vai estar relacionado, essa entropia vai estar relacionado também com as probabilidades individuais. Então, antes a gente só falava na termodinâmica, falávamos de variação de entropia. Agora a gente fala, né, de entropia, né, de fato, da própria função. E o mais interessante de tudo, né, é que essa maneira da gente escrever a expressão mais geral, né, de escrever, considerar a entropia de um sistema macroscópico que contém aí N partículas, ela é muito parecida com o que nós vimos em teoria de informação. Tá? Então, presta atenção que agora tem aquela associação, por exemplo, se falamos que a entropia aumenta, né, de um sistema quando você parte de uma situação extremamente ordenada para uma situação mais desordenada, né? No caso da expansão livre, todo mundo do lado da caixa, né? Você abre a partição e eles passam a ocupar, né, o outro lado da caixa. Tá? Então a gente agora consegue computar de fato em termos da probabilidade, né, de cada uma dessas partículas, cada uma dessas moléculas, no caso, ocupar cada um desses microestados. Tá? Então percebe que isso, né, o qual que é o gancho, né, que nós vamos utilizar, né, a partir da aula que vem para a gente tentar falar especificamente de sistemas físicos. O gancho está a própria probabilidade de ocupação de cada um desses microestados. Né? Nós vimos que a informação, né, que a gente tem falado até então, ela é intimamente ligada à probabilidade. Né? Então, quanto maior informação nós temos a respeito de um determinado sistema, né, estatístico, né, como um dado, por exemplo, então, quanto maior for essa informação, né, a gente tem que a probabilidade de um determinado evento, de um determinado estado, ela é maior. Quanto menor a informação que nós temos, né, temos aquela situação em que todos os eventos são equiprováveis, igual o dado, né? Então, quando você vai lançar o dado, você não sabe que é o lado que ele vai cair. Então, a probabilidade é igual para todo mundo. Então, 1/6 para cada um desses lados. Mas quando você evidencia o lado do dado que caiu, você sabe qual lado que está para cima. Então, a probabilidade dele, ele não é mais, né, estocástico. A probabilidade dos outros, né, é 0. Então, só aquele que tem probabilidade 1 de ocorrência. Então, a nossa informação aumentou, né, a partir do momento em que saímos de uma situação em que a gente tinha, né, equiprobabilidade para a efetivação de um evento único, né, desse sistema. Aqui é a mesma coisa, né? Quando você caracteriza, né, a entropia pela partição e você está designando uma situação mais ordenada ou menos desordenada, na verdade você tem, né, uma coisa interessante a respeito da informação. Por quê? Quando você fala, né, que as moléculas ocupam o volume total dessa caixa, você não tem informação. Né? Especificamente, você está dizendo que ela pode ocupar qualquer volume. Agora, quando você diz que elas ocupam a situação em que ela está só na primeira partição, você tem uma situação mais ordenada, né, que é o que a gente tinha falado, mas você tem informação. Né? Você sabe que, com certeza, ela não está, né, na partição 2 da caixa, na partição da direita, ela está na partição da esquerda apenas. Né? Então, percebam que há uma certa relação, né, íntima entre essas quantidades. Tá bem? Bom, nós vamos voltar, né, a aula termina aqui, nós vamos voltar a esse assunto mais para frente, né, quando a gente for falar um pouco sobre a física da informação especificamente, né? A gente vai voltar
a tratar de sistemas de partículas, né? Agora, na aula que vem, o que a gente vai falar, na verdade, né, é nós chegamos naquela definição da entropia de canal e a gente vai analisar algumas propriedades, né, daquela função definida, que é exatamente essa que a gente tem aqui para a entropia segundo Boltzmann, né? A única diferença é que, tipicamente, a gente está interessado, né, em caracterizar por uma entropia na base 2, né, na base binária, porque já vimos que ela é interessante, né, para a gente, para situações em que a gente consegue, né, transformar o problema em questão em um problema de decisão, que só permite resposta sim e não, tá? Então é isso que a gente vai utilizar. Bom, é isso por hoje, tá? Então até a aula que vem.